Então, olá pessoal, eu sou a Natália Alves, professora de redação, e hoje vamos falar sobre redação mesmo. Tem um tom na minha redação aqui no fundo, mas ele tá clarinho. Vamos lá. O nosso tema de hoje na redação é o desenvolvimento. Já vimos como se divide a argumentação, o texto dissertativo argumentativo. Vimos sobre tese, né? Não especificamente ainda a introdução, porque a introdução consiste muito mais na tese, né? Mas depois podemos ter mais ideias de como construir a introdução. Mas vamos focar no desenvolvimento, que ele é bem extenso, né? Uma das partes maiores que tem no texto dissertativo argumentativo. E ele vai falar bastante sobre a argumentação. Muito sobre a argumentação. Então vamos lá. O que fazer para argumentar? Primeiro vamos pensar. Já vimos também lá no primeiro o que é argumentar. Argumentar é apresentar fatos, ideias, afirmações, razões lógicas, provas, etc., que comprove uma tese, um pensamento, um problema, uma opinião. Isso é argumentar. Ok? O que o Enem fala? Apoiado em argumentos consistentes, estruturados, com coerência, coesão, formando unidade textual. Então, esse é um dos pontos da redação do Enem. Aí eu trouxe um ponto, que você argumenta frequentemente no dia a dia e nem sabe. Como assim, Natália? E eu vou dizer você. Quando você vira, né, quando você volta para sua mãe, né, se dirige a ela e fala: minha mãe, eu preciso de um celular novo. Ela vai te perguntar por quê, né? E aí você vai dizer a ela: porque eu tenho aula online e eu preciso assistir a aula. Um argumento. Porque o meu celular ele já não está mais funcionando. Segundo argumento. Eu utilizo o celular bastante por um longo período de tempo. Terceiro argumento. E ele também é um mecanismo de distração meu. Quarto argumento. E eu gostaria de ter um celular melhor. Quinto argumento. Você argumentou 5 pontos para sua mãe te dar um celular novo. Esse é um dos argumentos que a gente pode ouvir. Então, essa é a forma que a gente argumenta no dia a dia, entende? A gente utiliza de argumentos para justificar alguma situação, para estabelecer algum ponto, e isso ocorre de forma espontânea, porque você precisa convencer alguém de algo. E isso ocorre no dia a dia. Então, a gente vai trazer essa ideia do argumento para a redação, a argumentação do dia a dia para a redação, ok? Vamos lá. Quais as competências elas cobram a argumentação? Competência 2 e competência 3. A competência 2 fala aqui: compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, você ter conhecimento em outras áreas é um ponto para a argumentação. Não está explícito aqui, não está falando argumentar isso, mas está implícito que você ter conhecimento sobre outras áreas do conhecimento, né, dos conhecimentos humanos, né, dos conhecimentos didáticos, dos conhecimentos gerais, vai te dar um ponto para a argumentação e estruturar o seu texto no modelo dissertativo argumentativo, que é escrito em prosa. E a competência 3, que fala assim: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É a competência que vai pautar se você souber escolher os seus argumentos, se você souber interpretar os textos motivadores, se você sabe organizar o seu texto. Nessas competências também está implícito a ideia do projeto de texto. Então, se você ainda não construiu essa ideia do projeto de texto com você, é bom você pontuar, ok? É bom você levar em consideração. Vamos lá. O que ele pontua? Ainda sobre o Enem, ok? A gente vai pegar essa perspectiva. Nós estamos trabalhando a partir da cartilha de redação do Enem
de 2020, que é mais aprofundada. Que é mais atualizada, no caso. Aprofundada não, mais atualizada. Vamos lá. No ponto 1. Apresentar um ponto de vista, desenvolver justificativas para comprovar esse ponto de vista e uma conclusão que dê fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Isso é interessante porque fala assim, ok, você vai ter uma tese, você vai ter argumentos e você vai ter uma conclusão. O seu texto não é escrito só por uma parte, então ele vai se unir. Mas dentro disso, vamos falar sobre os argumentos. O que são os argumentos? São justificativas para convencer o leitor a concordar com o seu ponto de vista. Cada argumento, ele deve responder a pergunta por quê em relação ao ponto de vista em que você defende. Então, você vai responder por quê que eu estou dizendo que o problema da desigualdade social é a falta de educação. Vou utilizar de justificativas para responder isso, ok? Vamos lá, outro ponto. Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Essas são as estratégias que fortalecem o seu texto. Então, você tem um problema que vai ser discutido e você vai argumentar a partir disso. Quais são as estratégias que você pode encontrar para responder essas questões? São recursos que podem ser utilizados para desenvolver argumentos de modo a convencer o leitor. Isso tudo também é o Enem que pontua. Exemplos, você vai trazer situações que já aconteceram. É muito mais pautado quando você traz argumentos que é de um conhecimento geral, ok? Então, assim, você não pode... Você até pode, mas não vai fortalecer o seu texto. Se o exemplo for apenas dentro da sua casa, do seu convívio pessoal. Então, se é um convívio mais geral, como, por exemplo, passou no jornal da Bahia, ou passou no jornal da minha cidade, que acontece aconteceu isso. Pronto. Você tem um exemplo mais geral e pode ser consultado também pelo corretor, pelas outras pessoas. Até porque o seu leitor não necessariamente precisa ser só o corretor, ok? Então, exemplos. Dados estatísticos também é um tipo de estratégia para argumentar. 15% da população é formada por pessoas de tal forma. Esses dados estatísticos também precisam ter uma fundamentação, ok? Você não pode criar ele avulso, porque eles precisam ser consultados para que as pessoas tenham acesso às informações também. Lembrando mais uma vez que não é só o corretor que vai ser o leitor da sua redação. Então, não é só para um leitor que você escreve, um tipo de leitor que você escreve, ok? Pesquisas. Tenho conhecimento de alguma pesquisa, estudei, li sobre alguma pesquisa. Posso botar na minha redação? Posso botar na minha redação. Fatos comprováveis. Então, eu vou pesquisar na internet fatos que aconteceram, que nada mais é do que os exemplos também, ok? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Então, eu li em algum lugar, eu posso colocar o livro, um trecho, uma parte do livro do Diário de Anne Frank. Eu acho que esse ponto, ele conversa com isso. Então, é um tipo de citação, ou trabalha também. Ele pontua pessoas especializadas no assunto, mas não necessariamente com especialização, mas se ela fala sobre aquele assunto em si. É importante também estar condizendo, né, com a sua perspectiva de opinião. Pequenas narrativas ilustrativas, então você pode trazer uma exemplificação mais narrativa para contextualizar aquele período. Então você pode criar uma pequena situação para ilustrar aquela situação. Alusões históricas, que é você trazer sobre algum período da história que você tem conhecimento. E comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, você pode falar sobre os dias atuais em 1977. Ok? Então, você pode fazer essa comparação. Vamos lá. Pontos a pensar sobre a argumentação. Os argumentos, eles precisam estar alinhados com a tese. Você não pode fugir. Meu ponto de vista é esse, mas eu vou argumentar sobre qualquer outra coisa. Eu estou falando sobre casas construídas de madeira e o meu argumento vai ser carros elétricos. Não condiz. A não ser que você consiga realmente estabelecer uma ligação que seria, por exemplo, carros elétricos são abastecidos
Não, carros elétricos, eles conseguem ser carregados em casas de madeira e isso poupa um pouco da poluição ambiental. Mas isso tem que ter um ponto muito específico e você precisa ter muito cuidado. Mas não pode ser duas coisas avulsas, ok? Precisa a tese estar alinhada com os argumentos. Não pode ser totalmente separado e fugir de um contexto e depois você voltar para falar sobre isso, ok? Então você precisa estar alinhado ao seu ponto de vista. E os fatos e até os argumentos, desculpa, precisam ser baseados em algo além da sua opinião. Você não pode simplesmente dizer eu acho. Eu penso dessa forma, então eu vou escrever desse jeito. Não, eu preciso de algo para fortalecer a minha argumentação, que seja além do meu próprio eu. E aí nós vamos exemplificar. Trago aqui a proposta de redação do Enem 2020, que foi uma proposta sobre democratização do acesso ao cinema do Brasil. Vamos entender um pouco do que foi os textos motivadores. Eu não trago aqui os textos motivadores, mas eu fiz uma interpretação. Então, nos textos motivadores, eles dão a entender, no primeiro texto, no segundo texto, um pouco sobre a história do cinema. O terceiro texto, ele já vai falar um pouco mais sobre o público. E no quarto texto, em específico, ele levava a entender que o acesso ao cinema, ele ainda é excludente. Ele não existe de forma aberta a todo o público. Ele ainda é de uma forma privilegiada. Apenas uma parte da população consegue ter acesso ao cinema. E com isso, o Gabriel Melo Caldas Nogueira, ele escreve a tese dele. É prudente apontar, diante disso, que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico com expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Ou seja, ele vai falar sobre o social e sobre a legislação. Ele vai falar sobre a arte, mas você consegue compreender que o Gabriel, ele vai dialogar que esse modelo artístico, ele precisa estar alinhado com a sociedade e com a legislação. Vamos entender quais são os argumentos dele. Vou pôr aqui o... Okay, deixa assim. Em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com a elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Para entender essa lógica, pode-se mencionar o renomado historiador holandês John Huizinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. É exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. É perceptível, portanto, o louvável elemento benefeitor dessa criação artística capaz de garantir a coesão da comunidade. Esse é o primeiro ponto de desenvolvimento dele, a outra parte. Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao que defende o arcabouço jurídico do país. Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais como um direito de todos concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Contudo, é desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução e, para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPARRAM, que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas, dentre elas o cinema, uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Vê-se, então, o perigo da norma apresentada findar em desuso, sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri em A Divina Comédia. As leis existem, mas quem as aplica? Esse cenário certamente configura-se como desagregador e não pode ser negligenciado. Esses dois desenvolvimentos, né, são as argumentações dele.
Agora vamos destrinchar aqui para descobrir quais foram os argumentos dele. Porque tá muito bonito, tá muito bem escrito, tá bem argumentado. Mas vamos entender qual foi realmente a argumentação do Gabriel. Ok? Vamos lá. Vou aqui para baixo de novo o negócio. O primeiro argumento. O historiador holandês John Huizinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. Esse argumento dele, não necessariamente. Esse é o ponto em que ele vai sustentar o argumento dele. Qual é o argumento dele? Vamos olhar aqui. O argumento dele é essa necessidade social que é deixada de segundo plano, mas ele traz o John Huizinga para sustentar o argumento dele. O segundo, o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. Ele retoma a ideia do John Huizinga e ele cria uma pequena narrativa. Você consegue perceber que ele cria uma pequena narrativa, não necessariamente fictícia, sobre a ideia do fenômeno cinematográfico. É outro ponto ao qual ele vai argumentar. É outra coisa que sustenta a argumentação do Gabriel. E aí ele traz mais 3 argumentos. Então aqui, só no primeiro desenvolvimento. No segundo desenvolvimento, ele traz 3 argumentos. O terceiro, a sustentação do argumento dele. Lembra que lá na tese ele fala sobre legislação. Aqui ele vai falar. Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais como um direito de todos, concebido com absoluta prioridade por parte do Estado. Então, ele sustenta com a legislação. É uma citação e é também uma parte de alusão histórica, tá? Porque a Constituição vai falar sobre um período também. Mas é um documento federal e ele sustenta a argumentação dele sobre a legislação lá no início, lá na tese, com a Constituição Federal. O quarto argumento. Contudo, é desanimador notar que tal diretriz, a Constituição, não dá sinais de plena execução. E para provar isso, ele vai comprovar com um dado. Basta analisar as várias pesquisas do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas, entre elas o cinema, uma vez que são restritas a poucos municípios brasileiros. Ele traz, em conjunto com a legislação que ele comprova, um dado que é um exemplo. Ele traz a exemplificação, não necessariamente estatística, mas ele traz um exemplo concreto de que isso não está sendo posto em prática. E o quinto argumento, ele traz aqui uma alusão histórica, uma citação. Não necessariamente ela é especializada sobre o assunto. E aqui é importante frisar, porque ele não pontua. Não necessariamente o Dante Alighieri, em Divina Comédia, ele fala sobre essa questão do cinema, mas ele teve a perspectiva de que na Divina Comédia ele conseguiu fazer uma conexão com o que ele estava falando para aumentar a argumentação dele. Os argumentos dele são fundados em situações que existem, sim, Constituição, o patrimônio histórico, lá anteriormente ele fala sobre o John Huizinga, mas no quinto argumento dele, ele traz algo que é bem interessante, que é não necessariamente você fixar em um dado já existente sobre algo. Você pode fazer uma conexão com algo que você já leu também, com um livro que você leu, que não necessariamente toca neste ponto, mas que você consegue fazer uma ligação com este material. Então, vamos lá. O quinto argumento. Vê-se, então, o perigo da norma apresentada findar em desuso, sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri em Divina Comédia. 2 pontos. Aspas. As leis existem, mas quem as aplica? Esse é um
pequeno trecho, uma frase do Divina Comédia que ele traz. Esse cenário certamente configura-se como desagregador e não pode ser negligenciado. Esse argumento dele final é uma chave muito importante, porque ele traz algo que não necessariamente fala sobre a arte, sobre o ponto dele, mas ele traz sobre uma perspectiva dele, uma alusão que ele lembra e trouxe. Isso é muito, muito, muito interessante. Vamos agora, depois que a gente já viu 5 argumentos, já viu como ele trouxe, vamos agora exercitar. Pense com tudo que você já tem em mãos de conhecimentos, quais argumentos você utilizaria para sustentar o seu tempo. Então eu proponho, né, a vocês a escrever, e até que seja um projeto de texto, sobre argumentos que você acha que você conseguiria ter sobre o tema proposto, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, para exercitar a sua redação, para você já ir treinando sobre argumentação, ok? Vamos lá. E a frasezinha final, que eu gosto de trazer, uma frase motivadora. Dinheiro não motiva nem as melhores pessoas, nem o melhor das pessoas. Essa é uma frase do D. Hook, que é o CEO da empresa Visa. Ele foi CEO da empresa Visa. Então, é bem importante lembrar que o dinheiro não motiva nem as melhores pessoas, nem o melhor das pessoas. Ou seja, nós necessitamos de algo além do que só o dinheiro, e isso nós firmamos com propósitos de vida. Um beijo, tchau, tchau.